Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa Gestão com Identidade do Aquila, empresa especializada em gestão por resultados. Aqui vamos trazer toda semana estratégias, técnicas e histórias de transformação em negócios para você que está aí do outro lado da tela tentando melhorar os processos na sua empresa ou empreender. O nosso entrevistado de hoje é a terceira geração de uma empresa que tem 25 anos de história e 7 mil produtos em catálogo. Diretor comercial da distribuidora Nilo Toso, André Toso, leva como lema alguns valores muito importantes para a construção e manutenção de uma empresa: inovação, agilidade, lealdade, humildade e profissionalismo. E hoje, com esse case de sucesso, a gente vai falar, além da importância da gestão com eficiência, também da conexão e do esforço em conjunto entre os diferentes setores de uma distribuidora desse porte. André, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Primeiramente, agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, poder falar com vocês. Então, espero poder ajudar aí o pessoal do outro lado da tela aí para que a gente possa transformar esse país e ter cada vez mais empreendedores aqui nesse país, que é o que a gente precisa muito. Com 25 anos de história, sua empresa foi criada pelo seu avô. História é o que não falta, né? Exatamente. E você assumiu um papel muito importante nesses 25 anos, que foi da direção comercial. Como é que foi encarar esse desafio logo de início? Então, Nath, só voltando um pouquinho, a nossa empresa ela faz 25 anos, mas ela vem de uma história muito mais antiga, onde meu avô, junto com 2 irmãos dele, fundou essa empresa em 1953. Então, são praticamente... É isso aí. É uma história bem legal, então são praticamente 65 anos de história. A gente acabou passando por uma cisão, a gente brinca que tinha mais chefe do que índio, a gente resolveu fazer uma cisão, mas tudo amigável, cada um seguiu o seu caminho. Então hoje, de Nilo Toso, a gente fundou dia 1 de agosto de 1997, então a gente faz 25 anos nesse ano e tem muita história aí para contar sobre tudo que a gente passou. Qual foi a sua transformação nesses 65 anos, falando da fusão e depois da transformação do que a Nilo Toso é hoje? Eu vejo assim, para mim é difícil até dividir a minha vida pessoal da minha vida empresarial, né? Empresa familiar, a gente vive muito intensamente os negócios. É no almoço de domingo, é em casa. Então, eu sempre trabalhei na empresa, eu não lembro de quando eu não estive participando da empresa. Então, assim, e quando você acaba tendo um amor, uma paixão pelo negócio, eu digo assim, eu tenho hoje por mais que eu seja herdeiro, a terceira geração dessa empresa, levo o sobrenome da empresa no meu nome, mas é como se eu fosse o fundador. Existe, óbvio, para todo herdeiro que está me ouvindo, talvez saiba disso, existe uma pressão muito grande sobre o herdeiro. Existe uma coisa que, assim, quando você funda uma empresa ou você resolve por si fazer um negócio, você pode errar. Quando você é herdeiro, você tem uma pressão muito grande para que se não erre. Porque você recebeu um negócio pronto e você espera que você leve esse sonho do fundador para frente. E eu acho que assim, eu um pouco disso, eu tenho essa pressão muito grande, mas eu acabo me libertando um pouco disso por ter vivido muito desse sonho junto com a família. Conhecimento, né? Exato, sempre tive presente, é a minha vida hoje, é o meu sonho, é o que eu amo fazer, aquela coisa que eu acordo todos os dias querendo buscar, querendo fazer, querendo levar essa empresa para novos patamares. Quando você chegou na direção comercial, você já imaginava que seria a direção comercial o seu caminho? Ou nessa trajetória dentro da empresa, você imaginou outros caminhos diferentes? A gente, assim, é óbvio que eu sempre tive essa vontade de estar onde eu estou, né? E eu acredito muito nisso. Mas assim, nunca lá, eu entrei na empresa quando eu entrei muito jovem, sei lá, não lembro exatamente a idade, mas foi lá, sei lá, 10, 12 anos de idade, meu pai sempre me levou para dentro da empresa. Então assim, eu não tinha naquele momento, a dizer assim, puta, eu vou chegar. Óbvio que me espelhava, na época a empresa ainda era junto com o irmão do meu avô, a empresa era muito mais pessoas, né? Depois que a gente separou, que a gente começou a Nilo Toso, efetivamente ficou mais claro essa visão, mas foram anos de preparação. Eu comecei, o meu primeiro trabalho dentro da empresa foi varrer o depósito da empresa, eu trabalhava de vassourinha lá dentro. Então começou lá, depois foi separar pedido, viajei junto com o motorista, dormi dentro de baú de caminhão, trabalhei no posto de combustível, lavando, enfim.
eu passei em 100% dentro da empresa. E isso para mim foi uma escola. Porque você conhece tudo, né? Conhece tudo e principalmente uma coisa numa empresa familiar, é ter o respeito das pessoas que trabalham na empresa, as pessoas mais velhas. Então, isso para mim foi uma coisa que eu nunca tive problema de conquistar as pessoas que estavam lá, porque eu sempre estive lá dentro. Hoje as pessoas com quem eu gerencio, com quem eu coordeno, enfim, todas elas me respeitam, acho que muito pela minha história, por ter começado com elas lá de baixo, às vezes crescer junto dentro da empresa. Por se dar, né? Por se doar. Exatamente. Agora, nessa tua trajetória, tem duas palavras eu acho que focam muito no que é o que você quer trazer, que é inovação e empreendedorismo. Ou seja, é preciso continuar a tradição, mas é preciso pensar um pouco mais amplo, não é isso? Exatamente. Eu tenho uma frase que a gente levou um palestrante, eu infelizmente não vou lembrar o nome dele agora, mas ele deixou, eu nunca esqueço, meu avô estava na sala, estava o meu avô e tinha uma pessoa mais nova. Ele falou assim, quando você olha para os negócios, você tem que dividir os negócios de duas formas. Se você quer saber para onde o mercado vai caminhar, você pega aquela pessoa mais nova ali e conversa com ela. Agora, se você quer entender de cultura, de experiência, de tradição, de como as coisas mais sérias se dão, você vai falar com essa pessoa, e ele apontou para o meu avô. Então, eu acho que assim, é um misto de tudo isso. Não é abandonar o passado totalmente, mas também não é viver no passado. É estar sempre atento às coisas novas. E eu procuro viver isso intensamente, estar sempre buscando coisas novas, manter a empresa sempre dentro daquilo que o mercado está procurando, do que as coisas, das inovações que estão vindo. É um trabalho árduo, acho mais árduo do que ficar, às vezes, parado lá no passado, está sempre buscando coisas novas, mas esse é o trabalho do gestor do futuro, ou do futuro não, do atual, é você tentar se manter sempre atualizado das coisas que estão acontecendo. 25 anos de história, 7 mil produtos em catálogo, é uma mega empresa, né? É uma grande distribuidora. Exato. A gente, assim, hoje a gente é uma das maiores distribuidoras do sul do Brasil. Mas assim, quando a gente está de fora é mais fácil olhar do que está de dentro, sabe? Quando tu está dentro, você não, às vezes não tem o tamanho da dimensão do negócio, né? A gente está ali no dia a dia envolvido e buscando e tal. Então assim, mas a gente sabe que faz bastante coisa no dia a dia, às vezes, quando a gente começa a olhar para os números, né? E principalmente às vezes a gente vai fazer uma apresentação para vender a empresa, quando eu digo tentar atrair novos fornecedores para os nossos negócios, ou fazer qualquer tipo de apresentação, a gente começa com como a gente cresceu, como a gente evoluiu. Eu lembro bem de quando a gente começou lá, quando era um galpãozinho bem pequeno, eram basicamente 20 pessoas trabalhando conosco, um negócio bem pequeno, e nessa trajetória, quando você vê os números, realmente impressiona. E é isso que nos motiva a todo dia estar cada vez mais buscando coisas para que a gente possa crescer cada vez mais. Você falou logo no início da nossa conversa sobre rotina, né? Sobre a sua visão daquilo ali. Como é que começa o seu dia a dia? O que essa sua rotina como empresário, como pessoa, acaba trazendo um pouco para dentro da empresa? O que você, André, trouxe para dentro da Nilotoso? Eu sou uma pessoa extremamente ativa. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de dormir cedo também, mas eu tenho uma rotina bem desenhada, e eu acredito que quando a gente tem uma rotina, a gente cria hábitos, e o hábito vai levando a gente a produzir mais, em quase todos os sentidos. Então, assim, eu gosto de fazer bastante exercício físico, eu gosto de colocar toda a empresa. No geral, a gente tem as nossas rotinas. Eu acho que, falando de Áquila também, o Áquila nos ajudou a criar um pouco mais dessas, não vou dizer criar, mas assim, a profissionalizar essas nossas rotinas, esses rituais que a gente fazia, que estavam meio jogados aqui e ali, e eles nos ajudaram a colocar isso em dia e fazer com que toda a empresa entenda a importância de estar todo dia junto, de fazer as nossas reuniões, dos nossos encontros. Então, isso para mim é extremamente importante. Você andou influenciando muita gente a ter rotina antes de chegar na empresa, né? Que eu estou sabendo. É basicamente isso, né? É mais ou menos isso. Então, assim, de novo, eu acho extremamente importante a rotina, sabe? De você foco, manter, né? De ter foco. E aí, eu acredito muito no lema que, assim, quando a gente coloca
energia, coloca foco em alguma coisa, seja qualquer coisa que seja para o bem, seja para o mal, seja para crescer, seja para ficar parado, você vai fazer com que isso se potencialize. Então, quando você tem uma rotina de você fazer, eu vou fazer exercício todos os dias, eu vou manter uma dieta todos os dias, por mais que às vezes você pode ter uma saída aqui ou ali, isso vai fazer com que no longo prazo você tenha resultados excepcionais. E essa sua vontade de estar sempre buscando conhecimento acaba influenciando e acabou te trazendo um pouco para inspirar as pessoas com as quais você trabalha, né? Basicamente, fazer com que essas pessoas sigam esse mesmo caminho, trilhar para ir atrás de mais conhecimento, né? Exato. Você acha que inspiração é algo muito importante na empresa? Eu não acho. Eu tenho certeza e eu acho que assim, isso vem muito de família, muito do que eu aprendi. Eu acho que tem alguns valores que tanto meu avô quanto meu pai sempre passaram que assim, você nunca sabe aonde essa pessoa vai estar amanhã. Então trate sempre ela como se você estivesse no lugar dela. Então, assim, o meu pai sempre foi uma pessoa, e eu lembro que às vezes chegava na sala, se ele chegasse na recepção e a pessoa estivesse lá, ele conversava e a pessoa estivesse esperando por muito tempo, virava uma revolução lá dentro da empresa. Então, eu acho que assim, quando a gente age por exemplo, eu gosto muito de agir por exemplo. É por isso que eu gosto de tudo que, ou a grande maioria de tudo que a gente passa na empresa, eu gosto de passar também. Então, se vai ter alguma coisa que eu vou trazer, eu vou buscar antes, eu vou ver como é que é. Eu gosto de ser o primeiro a chegar, eu gosto de estar presente nas reuniões, eu gosto de estar participando de entrega, de qualquer coisa que tenha. Então, assim, e isso acaba inspirando as pessoas, porque às vezes se cria um negócio assim, puta, o cara lá da família, o diretor, tá longe, tá na sala, eu falo, a minha porta tá sempre aberta, as pessoas entram a hora que elas quiserem. E tudo aquilo que eu aprendo, que eu acho que é importante, seja para melhorar a empresa, ou seja para melhorar as pessoas, como pessoas dentro da empresa, eu levo para a empresa. Que isso alavanca o sucesso no final das contas, né? Eu né? acredito muito nisso. Por mais de que às vezes assim, eu já tive até outros empresários até me criticam assim, pô, mas por que você faz isso? Você vai perder colaboradores, está abrindo muito a cabeça das pessoas, não faça isso, olha só, tu vai perder. Falei, gente, se é para mim perder, mas eu prefiro que ele saia e saia feliz e eu acredito muito que eu vou atrair as pessoas necessárias, porque se eu estou vibrando nessa coisa de trazer gente boa, se aquela pessoa não quer ficar ali ou porque eu não consegui fazer com que ela fique, pessoas novas virão e é o que está acontecendo e é o que vem acontecendo. Mas tem gente lá desde o primeiro dia, né? Tem gente lá. A gente tem muitas pessoas que trabalham com nós desde o primeiro dia. A gente, assim, foram 13 pessoas, foram 20 pessoas que começaram com nós, a gente tem 12 pessoas até hoje trabalhando conosco. Isso mostra que não é assim, né? Não. Dividir conhecimento não significa repartir, né? Pode ser juntar, com certeza. A gente estava falando muito dessa questão da parceria com o Aquila. Em que momento você percebeu que era preciso trazer aqui? Qual foi a principal demanda quando você buscou o Aquila para melhorar os rituais, para entender um pouco mais de processo? Como é que foi esse momento? O momento foi... Para mim é bem claro o momento, aconteceram alguns fatos dentro da nossa família, isso foi doença familiar, eu acabei assumindo muito das coisas que meu pai fazia. E nesse momento eu entendi que sozinho a gente não ia fazer ou levar a empresa para onde ela precisava. E aí durante esse processo de busca, de tentar entender como a gente poderia levar essa empresa para outros patamares, eu acabei ouvindo uma palestra de uma pessoa e ela falou muito bem do Aquila e eu me inspirava muito nessa empresa. Para onde essa empresa foi, para onde essa empresa estava indo, o que ele fez. E aí na hora eu falei, puxa, só que ela é uma empresa muito grande, é uma empresa de cenário nacional. E aí nesse momento eu falei, puxa, será que cabe no nosso orçamento essa empresa? Isso é uma dica que muitas vezes a gente cria no nosso imaginário coisas que a gente acha que não serve. Eu falei, mas eu tenho esse perfil de meio, sei lá, ser metido e buscar nesses negócios, fução, né? Como a gente fala lá em Santa Catarina. E aí eu falei, eu vou ir atrás.
Aí liguei para um, liguei para os conhecidos que eu tinha que trabalhavam nessa empresa, que me acabaram me indicando o Aquila. E aí acabou que deu certo, cabia dentro do nosso orçamento. E eu sempre falo, e eu falo isso abertamente para todo mundo, foi uma virada de chave muito grande dentro da nossa empresa, a chegada do Aquila. Eles conseguiram organizar a nossa empresa. Um outro olhar, né? Um outro olhar para o negócio. A gente conseguiu pegar, acho que toda empresa tem muita coisa boa, toda empresa tem processo, toda empresa tem gestão, por mais que às vezes a gente tá ali, olha, nossa, minha empresa é uma bagunça, não tem nada, a gente tem. Só que está tudo perdido, jogado num canto, no outro, e eu acho que o Aquila veio, além de trazer muito conhecimento para aprimorar tudo isso, conseguiu colocar numa linha, colocar num negócio mais fácil que a gente conseguisse enxergar com mais clareza todos esses processos. Você que está aí do outro lado ouvindo um pouco a gente está conversando com o André Toso, que é diretor comercial da distribuidora Nilo Toso, e a gente está falando muito da busca de rituais, da busca de conhecimento, de uma evolução, que é algo muito importante o tempo todo quando a gente fala de negócios e principalmente de gestão de negócios. Vocês escolheram primeiro 2 setores para passar pelo treinamento do Aquila. Esses setores eram primordiais para expandir conhecimento? Quais setores foram esses? Foi o comercial, né, a parte de vendas externa, e depois a gente fez com a parte interna e compras, né? Então era uma dor que eu tinha de quando eu olhava para a minha equipe de venda, e como eu falei lá, eu gosto de participar. Quando eu ia numa reunião, a gente tem vários gerentes, vários supervisores, e quando eu ia numa reunião eu via que não era um negócio, agora me fugiu a palavra, mas cada um fazia do seu jeito. Não tinha processo. Não tinha um processo. Não era um negócio que todo mundo seguia um fluxo. Então assim, a gente já tinha as reuniões, a gente já tinha os nossos rituais, só que cada gestor fazia do seu jeito. E aí a empresa tinha uma cara na mão do Pedro, uma cara na mão do João, uma cara na mão da Maria. E se a Maria, o João e o Pedro saíssem? Perdia toda essa, e aí era isso que acontecia. Então o Aquila, de novo, o que ele fez assim de mais importante para nós foi unificar todos esses processos e, obviamente, melhorar eles muito, ganhando muita produtividade nesse processo aí, desde que eles entraram na nossa empresa. E aí você falou no Excelência Comercial, que é um dos programas do Aquila, mas também na formação de gestores, porque aí não adianta nada você organizar lá embaixo se na hora do recado chegar, ele não chegar de uma maneira linear, né? Voltando até um pouquinho, eu acho bem legal o Aquila, quando ele vem para a sua empresa, eu acho que todo diretor, gestor, dono de empresa, ele tem um pouco de ego em dizer que a empresa é isso, que a empresa é aquilo e tal. Eu acho que assim, desde lá do começo, quando eles vêm fazer a primeira abordagem, quando eles entram para dentro da empresa, pesquisam toda a empresa, fazem mergulham de cabeça e colocam você dentro das faixas. E aí quando vem a faixa, assim, por mais que a gente fale, não é surpresa para mim, como eu falei, não é surpresa que a faixa tá bem lá embaixo, a gente fica bem chateado. Muito chateado. Traz um impacto, né? Que é a realidade, exato, né? Quando você mostra. Mostra a realidade do negócio. E aí depois, o bom disso é que você entende realmente quem você tem e o que você precisa fazer. Então quando eles vêm, e aí é uma coisa que eu falo assim, a gente olha, às vezes fica naquela coisa, vai trocar todo mundo, o pessoal não tem gente. Não, vamos treinar quem a gente tem. Trazer conhecimento. E o Aquila faz muito isso, pega pela mão, leva as pessoas. Estou até falando demais aqui do Aquila, parece que eu sou sócio do Aquila, mas é que foi muito legal para nós. Foi uma experiência e quando você conversa com os meus gestores, eles vão dizer a mesma coisa. Eles aprenderam, veio e colocou aquele conhecimento que faltava, aquele empurrãozinho que às vezes faltava de até fazer uma apresentação legal para a equipe, ou o jeito até de falar. Isso eles fizeram e mudaram demais a nossa cultura interna. Tanto que agora está no setor de compras e está tendo uma outra visão, né? Uma visão além da planilha, daquela coisa mais organizacional, né? Pensando mais num fluxo num todo, Exatamente. Porque é algo também muito importante para esse setor, né? Não adianta você pensar só naquilo que você vai colocar dentro da empresa, mas você precisa pensar no que aquilo ali vai compor
toda a empresa, né? E aí começa aquelas coisas que assim, tu evolui um setor e o outro acaba ficando. Então isso é um trabalho contínuo que eu acho que a gente vai ter que fazer. Mas o compras no nosso negócio ele é muito importante. Então assim, a gente não vende bem, a gente compra bem. Então se eu compro mal, eu não vendo. E muitas vezes o compras não conversava com o vendas. Então o cara estava lá sentado, como a gente fala, atrás da mesa num ar-condicionado, enquanto a equipe de venda está lá ralando só a chuva, né, com a barriga no balcão, como se diz. E aí não se conversava. Aí chegava nas reuniões, poxa, eu estou com esse estoque, preciso que tu me ajude a jogar para fora. Aí o vendas, mas por que tu não me falou? Se tu tivesse pedido, eu te falado que não valia a pena comprar isso. E aí começou. Então o que a gente quer cada vez mais fazer com que os setores conversem mais e a gente consiga atender melhor o nosso cliente. E aí todo esse projeto teve um nome, né? Que é Voa. Voa. Essa é a ideia? É voar alto cada vez mais? Na verdade, assim, sabe que tem aquele velho negócio que pensar pequeno, ou pensar, aquele ditado, pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. E aí, quando a gente pensou nisso como empresa, de ter uma meta bem audaciosa, muito grande aí para os próximos anos, a gente foi, sentou, conversou e chegou no nome Voa, porque a gente teria que voar, teria que levantar, alçar voo, porque não ia mais conseguir fazer devagar. E aí esse negócio esse embrião foi nascendo, foi crescendo e foi virando um projeto bem legal lá dentro da empresa. E daí acaba que o Aquila entrou, nos ajudou muito nesse processo, e ele, assim, eu acho que mudou muito a cara de como a gente enxergava a nossa própria empresa. Voa, a gente pensa em avião, mas na verdade que vocês pensam mesmo em foguete, né? Porque o avião faz assim, né? O foguete vai para cima o tempo todo. Agora eles estragaram, porque o foguete não tinha ré, né? Agora ele tá descendo. Mas na verdade era porque a gente precisava fazer um voo vertical mesmo. E o avião ele sobe um pouquinho mais lento, né? Sobe rápido, mas não tanto quanto a gente gostaria. E a gente decidiu usar o foguete como o nosso símbolo, né? E aí as pessoas da nossa equipe inteira de vendas viraram os astronautas, né? Por quê? Porque é aquela história assim, o astronauta ele precisa primeiro não ter medo do desconhecido, ele precisa acreditar em muito daquilo que a equipe, a empresa está lá por trás e fala, ó, você vai entrar nesse foguete aqui, eu vou acionar esse botão aqui, você vai subir, take off. Vai ir pro espaço e lá a gente vai cuidar de ti. Então vem e acredita com nós nesse sonho, acredita comigo no que eu tô na minha visão, porque muitas vezes às vezes a pessoa está aqui, ela não consegue ter a minha visão muitas vezes. E eu falo, não, vem comigo porque vai dar certo, a gente vai chegar lá, a gente vai buscar, eu tô vendo lá na frente, só acredito que cada pessoa tem uma visão diferente, não é na forma de que eu sou melhor do que essa pessoa, mas é porque para ela acreditar junto com nós, ele ia ao infinito e ao além. E ao além, né? A gente está falando muito da formação de gestores e o Aquila tem um livro que fala exatamente sobre isso. E o importante desses livros e o que tem um destaque muito legal, que a gente vai falar um pouco de como é que foi dentro da Nilo Toso, é que você faz na prática. Então você vai ler um pouco aqui do como é, e aí logo depois que você entender como é que é a formação desses gestores, você vai conseguir aplicar isso dentro da empresa. Então, o legal dos livros do Aquila é que você lê e depois aplica. Então, se você está aqui ouvindo um pouco a gente, o André está falando muito sobre como é a transformação. Você quer aplicar isso na sua empresa, você tem toda essa capacidade comprando esse livro e tentando entender como é que isso pode transformar a sua vida. E a gente estava falando muito dos astronautas e do como é importante que esse foguete sempre esteja o tempo todo subindo. Eu acho que é muito legal falar, como a gente estava falando de conhecimento, que vocês colocaram isso de uma maneira ainda mais impulsionada quando vocês tentaram montar essa Olimpíada entre duas grandes empresas, duas grandes distribuidoras e colocaram esse conhecimento à prova, literalmente, né? Exatamente. Como é que foi essa ideia? Eu acho, assim, surgiu, na verdade, assim,
eu tenho grandes amigos, a gente faz grandes amigos nessa caminhada e um deles é o Rogério da Okajima. E aí eu comecei com o Aquila, acabei indicando ele pro Aquila e quando ele começou, comecei a pensar, puta, por que a gente não pode, a gente troca muita figurinha, nós diretores, por que eu não posso colocar minha equipe também, trocar essa experiência? E aí eu desafiei o pessoal do Aquila que a gente fizesse alguma coisa para unir as duas empresas, para que a gente fizesse uma competição saudável, mas que saudável assim, que faça com que todo vendedor ele quer ganhar, ele é competitivo. Então assim, foi muito legal, uma experiência fantástica de poder unir duas empresas que trabalham no mesmo segmento. Bom, ele está lá no Pará, a gente está no sul do Brasil, então são planetas basicamente diferentes. Para o Brasil é literalmente um continente. Mas assim, teve muita troca de experiência, muita coisa legal que as equipes às vezes no dia a dia vão falando e aí tem coisas, aquele ganho que às vezes assim, talvez aquele gestor, o meu supervisor, o meu gerente, às vezes não vai falar para o colega dele, da empresa, mas vai trocar uma ideia com o cara lá da outra empresa, ou às vezes não vai falar para mim, vai falar para o gestor lá da outra empresa e acaba que essa informação de uma forma ou de outra a gente consegue ter acesso e pode melhorar todos os processos. Então, foi uma experiência bem legal que eu assim super indico para todo mundo que queira fazer, que queira crescer, evoluir dentro da empresa. É um processo muito legal de ser feito. E quem ganhou a Olimpíada ainda foi para extrema pressão, ainda teve mais treinamento, né? Aí depois disso ainda o Aquila nos sugeriu que a gente fez uma Olimpíada meio que online, né? A gente fazia encontros online. E aí depois os ganhadores de cada uma das empresas foram premiados para ir a Belo Horizonte, enfim, e passar a conhecer pelo Extrema Pressão, que todos voltaram de lá, assim, apaixonados pelo processo. Todo mundo assim, ó, foi muito intenso, foi muito puxado, mas eu não vi nenhum reclamar, dizer, nossa, que ruim, que chato. Todos voltaram assim, não, eu quero trazer com a minha equipe, me ajuda, vamos trazer para cá, precisamos levar isso para mais gente. Foi unânime, assim, dentro da minha empresa, as pessoas que foram tão alucinadas pelo processo e querem fazer mais, né? Ou seja, intensidade que a gente tem que levar agora para a distribuidora, Exatamente. né? Intensidade tem que levar para o trabalho. Exatamente. Eu falei na reunião da volta, a primeira reunião da volta, eu falei assim, não deixe esse brilho no olhar de vocês se perder. Vocês precisam, esse conhecimento que vocês pegaram, essa experiência que vocês têm, vocês precisam passar para a equipe. O gestor, a gente fala muito de pessoas, mas às vezes o conhecimento é uma coisa que eu bato muito, assim, no sentido de repetir. Às vezes a gente pega todo esse conhecimento e a gente não consegue fazer com 100% das nossas equipes. Mas as pessoas que recebem, elas precisam receber e passar. Ser aquele filtro de entender, às vezes, um gerente, ele entende de uma forma, a gente pode falar de uma forma, o representante lá na ponta, a nossa equipe de venda precisa falar de uma outra forma, mas que ele pegue esse conhecimento e não morra com ele. Que de alguma forma ele consiga explicar para que ele se multiplique dentro do nosso negócio. E que a gente possa formar novas pessoas, para que esses vendedores que são hoje possam ser os gestores do futuro. Olha, o nosso papo daria para muito mais, mas eu preciso te agradecer aqui pela sua participação e por compartilhar esse conhecimento com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. O Gestão com Identidade fica por aqui. Nosso encontro, você sabe, é sempre aos sábados, aqui na tela da Band. Você também pode rever todos os outros episódios acessando o canal do Aquila no YouTube. Siga o Aquila também nas redes sociais. Te esperamos no próximo sábado. Até lá!